Pai, no nome de Jesus, te agradecemos pela tua presença aqui nessa noite. Pedimos que o teu Espírito Santo direcione a nossa vida nessa aula e que o nome de Jesus seja glorificado, Pai. Te agradecemos pela oportunidade de poder estar com os nossos irmãos e irmãs. Pedimos que o Senhor inspire, Senhor, a nossa vida, renove o nosso entendimento, Pai, e fortaleça o nosso coração na fé, na esperança e no amor. Te glorificamos, Senhor, pela tua presença nessa hora aqui, Pai. Pedimos que a tua boa dádiva, que o teu dom perfeito venham sobre nós nesta noite. Que o nome de Jesus seja glorificado e que o Senhor conduza para a ministração desta aula, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, então hoje, gente, nós vamos finalizar, essa matéria de epístolas gerais, tá? Eu estou já nas últimas páginas da apostila de vocês e hoje nós vamos trabalhar a epístola de Judas, tá? Se porventura, quando faltar 1 minuto para fechar a sala, eu vou avisar vocês, tá? E aí a sala fechando, é só entrar no link de novo ali da aula e vocês voltam. Lembrando que alguns aparelhos de celular, você precisa ativar a câmera e ativar o microfone, tá? Para isso, basta você clicar em cima da câmerazinha, do microfonezinho, vai abrir um balãozinho ali. Se abrir um balãozinho, você clica no balãozinho que vai ativar, tá? Essa aula está sendo gravada e depois ela vai ser disponibilizada ali no meu canal privado no YouTube. Inclusive, todos os links de todas as outras aulas estão ali para vocês, tá? Bom, a Amada está dizendo aqui que não está aparecendo balão nenhum, nem microfone, é porque você tem que apertar embaixo na tela ali do teu celular, ele fica oculto. Se você apertar embaixo na tela ali, ele vai aparecer. Tá? Mas se você está me ouvindo aqui, me fala alguma coisa aqui no grupo, porque pelo menos você vai estar ouvindo a aula daí. Tá bom? De repente alguém aí que está... Malaquias ali, pode falar com ela ali, Malaquias, enquanto eu vou dando aula, tá? Dá uma orientada ali, ver se você consegue dar uma ajuda nela no grupo ali, tá bom? Bom, muito bem. Gente, então, Epístola de Judas, tá? A próxima matéria é Panorama do Apocalipse. A irmã Joias fez uma pergunta muito pertinente, que é com relação ao decreto. Até onde eu sei, nesse domingo agora ele vai fazer um novo decreto e existem duas possibilidades. Ou abrir, ou então prorrogar por mais uma semana. Se ele flexibilizar o horário do toque lá de recolher, for para mais tarde, aí a gente volta a fazer aula presencial, entendeu? Na verdade, eu não estou fazendo aula presencial, mas por causa desse negócio aí das 19 horas, tá? Então, já vão se preparando, né? Porque concluindo hoje aqui essa matéria, na próxima aula vocês já vão ter prova dessa matéria aqui, tá bom? Para nós começarmos o panorama do Apocalipse, que já está aí com umas 50 páginas, viu? E eu não estou, não é que não estou, já estou mais ou menos quase na metade desse conteúdo. Vai ser um conteúdo muito especial. Bom, então, Epístola de Judas, nós temos um capítulo, e 25 versículos. Na verdade, são 25 versículos, Já falei para vocês que esses livros da Bíblia, que tem apenas um capítulo, a gente costuma mencionar só os versículos, muito bem. Vamos adiante aqui. Então, quem é esse Judas? Segundo a tradição, alguns escritores cristãos primitivos associam essa epístola de Judas
aquele Judas que é o meio-irmão de Jesus, né? Nós já vimos nas outras aulas que depois que Jesus nasce, gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, o seu José e a dona Maria tiveram outros filhos, né? E esse Judas, então, seria um deles, né? Nós aprendemos lá na epístola de Tiago que pelo menos Jesus teria mais 4 irmãos, sem contar as irmãs, né? Que não é mencionado ali os nomes das mulheres, tá? Então esse Judas seria o meio-irmão de Jesus. Então lá em Mateus 13:55, ó, tá? Ele é apresentado como sendo o 4º irmão. É muito importante esse detalhe, 4º irmão, pessoal. Por quê? Porque, pela tradição, os nomes vão aparecendo em ordem de importância e em ordem de idade. Então, normalmente, as listas genealógicas da Bíblia, as listas familiares da Bíblia, sempre você observa ali a ordem em que os nomes são mencionados, porque é esse o critério que os escritores bíblicos adotavam, tá? A questão da importância daquela pessoa dentro do contexto familiar, né? E a questão da idade, tá? Sempre do maior para o menor, do mais velho para o mais novo. Então, aqui Mateus 13:55, né? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então esse último ali, ó, o Judas, seria o autor dessa epístola. Então não confunda, viu? Tem nada a ver com Judas Iscariotes, esse cara aqui. Judas Iscariotes, na verdade, né, é outra coisa, tá? Lembrando que esses nomes são muito comuns no Novo Testamento. José, Judas, João, o próprio Jesus, né? É um nome muito comum naquele contexto lá, tá? Bom, segundo relatos dos evangelhos, os meio-irmãos de Jesus não acreditavam ser ele o Messias pretendido pelos judeus. Então, aquilo que nós falamos também nas aulas, né, anteriores, lá na Epístola de Tiago, tá? A primeira oposição que Jesus sofreu no seu ministério foi justamente da sua própria família, tá? Então, eles não acreditavam que ele era o Messias. Muito bem. Em Mateus 12:46-49, Jesus ensina seus discípulos a respeito de quem realmente é sua família, utilizando-se de um episódio envolvendo sua mãe e seus irmãos. É aquele texto, né, que Jesus está ali junto ali, ministrando ao povo, falando ao povo, né? E eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe, diz o evangelista Mateus. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Tá? Então, esse relato aqui, na verdade, tá, o que esses versículos estão mostrando é que todo aquele que faz a vontade do Pai é membro da família de Jesus, da família de Cristo. Mas, nas entrelinhas, esses versículos também escondem uma relação um pouco tensa que havia entre Jesus e a sua família também. Tá? Então, a maneira do evangelista Mateus, nesse trecho, mostrar que havia uma certa tensão, foi aproveitando, né, esse episódio, mas colocando não isso como a ênfase desses versículos,
e sim o fato de que todo aquele que faz a vontade do Pai é membro da família de Jesus. Tá? Outro fato, né, registrado por João, em relação aos meio-irmãos de Jesus e a sua incredulidade quanto à sua identidade messiânica. Está lá no Evangelho de João, capítulo 7, né, o verso 1 ao 5. Diz assim: passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. E você vê que João termina dizendo ali claramente, ó, aquilo que Mateus mostra nas entrelinhas, João fala claramente, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Então aqui nós temos dois registros, né, da perspectiva de dois evangelistas diferentes, Mateus e João. E os dois, um de uma forma mais velada, mais sutil, outro de uma forma mais aberta, mostram claramente a relação pouco amistosa entre Jesus e seus irmãos. Com o tempo, porém, o discipulado de Jesus na sua família teve êxito, pois todos se converteram. E esse fato é registrado lá em Atos dos Apóstolos. Como é que nós sabemos, né, que todos se converteram? Simples, porque lá em Atos dos Apóstolos, Lucas, o evangelista Lucas, que escreveu o livro de Atos, né, ele menciona ali presentes na reunião apostólica, ali no cenáculo, por ocasião da descida do Espírito Santo, né, ele menciona que Maria e os seus irmãos estavam juntos naquela ocasião ali. Né? Então, para estarem ali naquele ambiente, estarem ali juntos, estarem ali naquela ocasião, certamente eles haviam se convertido. É o Atos capítulo 1, verso 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus. Por que ele fala Maria, mãe de Jesus? Porque tinha várias Marias, vocês lembram, né? Nós falamos bastante disso lá na análise de Tiago, né? Então, Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Tá? Vocês percebem como é importante essas referências e inferências do texto. Né? Então, em Mateus, nós temos um ensino de que todo aquele que faz a vontade do Pai é membro da família de Jesus, mas também, de uma forma indireta, ele mostra a relação tensa de Jesus com a sua família física, vamos dizer assim. Em João, nós temos abertamente narrado essa situação, né? Narrada esta situação, que nem os seus irmãos criam nele. E aí, como nós sabemos que a família de Jesus se converte, que o ministério dele é eficaz dentre a sua família, dentre os seus, né? Justamente pelo fato de, na ocasião da descida do Espírito Santo, na ocasião da reunião do cenáculo, Lucas nos informar que Maria, sua mãe, e os seus irmãos estavam presentes ali naquele ambiente. Então você vê que nós temos informações de 3 evangelistas aqui para confirmar um único fato, né? Mateus, João e Lucas, que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Ok? Possivelmente, na descida do Espírito Santo, Maria e os irmãos de Jesus estavam presentes, conforme Lucas menciona, que é o que nós acabamos de falar, né? Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Atos capítulo 2, verso 1, né? Vocês já leram várias vezes esse texto, né? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar.
Bom, toda a manifestação do poder de Deus na vida de Jesus antes do Calvário e depois, os irmãos de Jesus participaram de toda a obra. Claro que antes participaram com incredulidade, com dureza de coração, mas ainda assim não deixaram de ser testemunhas oculares, né, em inúmeras ocasiões. E após a sua morte e ressurreição, então, já convertidos, né, aí eles começaram a fazer parte efetivamente do ministério de Jesus. O que mais se destacou foi o primogênito, o mais velho, né? Depois de Jesus é o primeiro, né? Mas depois de Jesus, vamos dizer assim, dentre os biológicos, né? Dentre os filhos de José com Maria, né? O que mais se destaca é o primogênito, que é Tiago. E nós vimos a importância de Tiago, né, irmãos, na vida da igreja. Paulo vai citar Tiago em 1 Coríntios 15, verso 7, né? Diz ali, depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos, né? Nós temos outros registros aqui em que Paulo chama Tiago como irmão do Senhor e também chama Tiago de coluna da igreja, né? Então, ao lado do apóstolo Pedro e do apóstolo João. É o Gálatas 1,19, né? Quando Paulo diz lá, e não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Que Senhor que ele está falando aqui? Obviamente, Senhor Jesus, né? Então, veja que Jesus tinha um irmão mais velho, vamos dizer assim, dentre os biológicos gerados por Maria, né, por José, e esse irmão era Tiago. Ele é o que mais se destaca, né? Gálatas 2,10 também, né? E quando conheceram a graça que me foi dada, Paulo falando, Tiago, Cefas, que é o Pedro, né? E João, que eram reputados, né? Eram considerados colunas da igreja, né? Me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Tá? Em outra situação, Paulo vai falar ali sobre os direitos dos demais apóstolos. E ele também usa como referência nesse comentário que ele faz os irmãos do Senhor Jesus, que isso está lá em 1 Coríntios 9,5, né? Quando Paulo diz, não temos nós direito de levar conosco esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Então aqui Paulo dá uma informação muito interessante, né? Que os demais apóstolos e os próprios, né, irmãos aqui de Jesus, né, que também faziam parte da equipe, né, do grupo, né, vamos dizer assim, do discipulado, né, da igreja primitiva, eles eram casados e eles levavam a esposa junto com eles, né? O fato é que os irmãos do Senhor, a perguntinha que pode estar passando pela cabeça de vocês, e Paulo, né? Será que Paulo era casado? Né? Paulo não era casado, pelo menos nós não temos essa informação dita claramente, né? Mas você vê que Paulo faz uma defesa do celibato ali, e nas suas epístolas ele menciona que o celibato para ele foi uma opção para servir melhor ao Senhor. Tem todo um debate se antes de ter conhecido Jesus lá no caminho de Damasco, ele teve mulher, foi casado, não foi, mas isso para nós é irrelevante, né? A questão é que Paulo, apesar dele citar ali, né, como um direito dos apóstolos de levar a esposa junto, né? Mas por toda a defesa que ele faz da questão celibatária, para você estar livre, para se dedicar inteiramente ao seu chamado, seu ministério, tarará, tarará, tarará.
entende-se então que ele não tinha mulher, né? Ou pelo menos não viajava com ela. O fato é que os irmãos do Senhor foram referência na comunidade dos discípulos depois da descida do Espírito Santo. Tais fatos consolidam a autoria da Epístola de Judas, conforme confirmado no prefácio da mesma. Então, até aqui foi para nós entendermos o quê? Né? Número 1, a relação de Jesus com a sua família, até o momento da sua morte na cruz, foi uma relação tensa. Número 2, Maria e José tiveram outros filhos, né? Além de Jesus. Claro que Jesus é gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, e os outros filhos da Maria são filhos biológicos com José. Número 3, dentre esses outros filhos biológicos aqui que a Maria teve, né, que nós vimos aqui os nomes até mesmo, né? Deixa eu ver onde que está aqui, né? Tiago, José, Simão e Judas. Esse Simão aqui também não é Simão Pedro, viu, gente? É outro Simão. Né? Então, dentre esses filhos biológicos que nós vimos aqui, tá? Tiago e Judas, tá? Ou seja, o mais velho e o mais novo, são os que mais se destacam, ok? E aí agora nós vamos começar, né? Agora sim que o professor Juliano aqui, ele vai começar a entrar na epístola mais propriamente dita, tá? Então, Judas capítulo 1, verso 1, né? A parte A do versículo, a primeira partezinha do versículo. Até essa semana a pastora me fez essa pergunta, né? Como é que a gente divide um versículo em partes, né? Eu falei, olha, parte A e parte B, quando você só quer usar uma parte do versículo, né? E se ele for comprido demais, A, B e C, né? Embora eu não goste muito dessa coisa de A, de B, eu costumo sempre usar o versículo inteiro, né? E na leitura ali salientar apenas a parte que mais me interessa, quando eu preciso fazer isso. Tá? Mas se você quiser mencionar apenas parte de um versículo, você usa essas letras A, B e C, enfim. Então ali, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Você vê, hein, que coisa interessante, né, Eli? O cara que era da oposição antes, né? Irmã Joias, o cara que era da oposição antes, daqui a pouco está se identificando como servo de Jesus Cristo. Então você vê o impacto, né, que isso gerou ali na vida deles, o discipulado de Jesus, né? Então esse fato consolida esse Judas como um dos irmãos de Jesus e responsável pelo conteúdo literário dessa carta, de grande importância teológica na vida da igreja. O que ela tem de curta, ela tem de importante. Depois nós vamos ver nos temas aqui que ela aborda. Tá, gente? Ó, tá aparecendo aqui para mim que falta 1 minuto para fechar a sala. Tá? Então, daqui a pouquinho, nós já vamos voltar aqui, ó, já vou deixar o próximo slide, tá? Daqui a pouquinho a sala vai fechar. Se vocês têm alguma pergunta para fazer até aqui ou alguma observação, já vão pensando aí no que vocês querem falar. Bom, então nós estamos falando aqui da Epístola de Judas. Tá? Vamos falar um pouco da data, né, pessoal? Então, a data. Possivelmente essa epístola aqui, ela é datada do ano, lá pelo ano 68 depois de Cristo, tá? Não se sabe para quem que ela foi escrita. O destinatário é desconhecido. Ainda que alguns estudiosos suponham que ela tenha sido enviada para a Palestina ou o Egito. Nós temos, nesse período aqui, muitas comunidades de judeus convertidos
nessas regiões, tá? Na verdade, o Egito é a maior colônia judaica, né, a cidade de Alexandria, fora da Palestina, tá? Então, a probabilidade que isso tenha sido enviado à própria cidade aqui de Alexandria seja muito grande. Seu propósito é alertar os cristãos sobre perigos das falsas doutrinas que pervertem a verdadeira graça de Deus, enganando os que ainda estão em dúvida de sua posição no reino de Deus. Tá? Então, aqui sempre aquele assunto voltando à tona, né? Voltando à baila. Perigos das falsas doutrinas. Tá? Inclusive, sublinhem essa frase, né? Essa aqui, com certeza, é conteúdo de prova, né? Qual é o propósito da epístola de Judas? Alertar os cristãos sobre os perigos das falsas doutrinas. Tá? Principalmente a questão do gnosticismo, que eu já expliquei bastante para vocês. Na apostila, na matéria que vem agora, próxima, de Panorama do Apocalipse, nós vamos trabalhar bastante a questão do gnosticismo, quando nós estudarmos ali nas cartas às 7 igrejas, os nicolaítas. Inclusive, hoje eu estava escrevendo sobre isso, agora de tarde aqui. Tá? Quanto ao seu conteúdo, a epístola de Judas pode ser organizada da seguinte forma. Então, ele fez meio que uma divisãozinha aqui, né? Então, Judas, dos versos 1 ao 25, se nós fôssemos dar um título, poderia ser Posição da Verdadeira Fé Cristã. Ou seja, a fé cristã é uma fé de posicionamento, né? O crente é alguém de posicionamento, né? O texto-chave que nós poderíamos pegar para isso seria o verso 3, quando ele diz ali: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente, ou seja, motivando vocês a batalharem com firmeza, com posição, com convicção, né? Pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então você vê que aqui esse versículo revela uma coisa interessante dessa epístola, né? O Judas está dizendo assim, que num primeiro momento, o propósito dele era escrever uma carta para esse pessoal lá nas regiões do Egito, ou em outras regiões da Palestina, né? Falando da salvação. Era para ser uma epístola onde o tema principal seria a salvação. Mas quando ele vai escrever, ele se sente constrangido pelo Espírito Santo a falar a respeito da defesa da fé, né? A falar no sentido de incentivar as igrejas dessas regiões a batalharem pela fé em Jesus que eles receberam. A palavra-chave não podia ser outra, né? Diligentemente. O que é algo diligente, né? É algo que é feito com afinco, é algo que é feito com... lembra até que eu usei numa aula para vocês aqui a expressão, a questão ali das diligências mesmo, né? Que tem aquele monte de cavalo ali, vai o cocheiro segurando as rédeas, né? Então ele vai comandando ali, ele vai, né, acelerando ou freando, né, aquela carruagem, né? Então, quando se fala de diligente, diligentemente, diligência, a ideia que você precisa ter com relação a essa expressão é a firmeza, né? A firmeza na direção, a firmeza no comando, a firmeza no posicionamento. Tá? Então, Judas quer que a igreja seja uma igreja firme, uma igreja que batalha pela sua fé, que defende a sua fé,
né, que não nega a sua fé. Uma igreja que é sim, sim ou não, não, né? Uma igreja que é posicionada. Você veja que essa epístola aqui, ela tem uma relevância muito grande, principalmente para os temas, para o contexto, né? Principalmente para o contexto que nós estamos vivendo hoje, como igreja no nosso país. Nunca na história da nação brasileira, na minha humilde opinião, foi mais necessário posicionamento da parte da igreja do que hoje, né? A situação que nós estamos vivendo hoje. Bom, vamos ver aqui. Muito bem. E aí, o professor Juliano aqui, ele coloca nesse slide como se fosse tópicos, né? Então, o verso 1 e o verso 2 seriam palavras de destino. O verso 3, ele vai falar de batalhar diligentemente, né? Perseverantemente pela fé. O verso 4, ele vai alertar a igreja sobre indivíduos dissimulados. O que é dissimulado? É alguém falso, né? Alguém que finge ser o que não é. E esses não estavam fora, né? Estavam dentro das fileiras da igreja, né? Eu penso que até o inimigo mais desafiador que a igreja tem seja esse tipo de gente aqui, né? Verso 5, ele vai falar do destino dos que não creram. Verso 6, ele alerta para guardar o estado original. Verso 7, o modelo do fogo eterno. No verso 8, ele vai falar de sonhadores alucinados. No verso 9, ele vai falar sobre a fé no verdadeiro poder, né? Mostrando que o verdadeiro poder não é aquele poder místico, aquele poder mágico, aquele poder apenas para os iniciados, para os iluminados, que os gnósticos, né, afirmavam que os crentes deveriam ter, né? Mas o poder de Deus, né, é a sua palavra, isso é o evangelho, né? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como diz uma outra passagem aqui no Novo Testamento. Aí ele vai fazer uma série de ais, dos versos 10 até o 13. Você começa a ver aqui nesses ais o estilo apocalíptico. Nós vamos trabalhar muito no início da próxima matéria os estilos literários apocalípticos. Tá? E aí vai entrar esse negócio dos ais aqui, né? Aí os versos 14 ao 16, ele vai falar da profecia de Enoque. Tá? Então, existe até um livro de Enoque, um evangelho de Enoque, né? Provavelmente Judas tinha conhecimento desse escrito. Tá? Palavras proferidas pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, né? Os versos 17, 18 e 19. Edificar a fé, guardar o amor e esperar a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Versos 20 e 21. Veja isso, edificar a fé, guardar o amor, esperar a misericórdia, né? Versos 22 e 23, compadecer dos que têm dúvida, né? Ao herege você resiste, mas ao duvidoso, que precisa ser discipulado, né? Precisa ser ensinado, precisa ser orientado, desse você se compadece. Tá? Às vezes, principalmente quem é muito novo no ministério, comete esse erro. Eu já cometi esse erro, né? De você não saber fazer essa diferenciação entre a pessoa que é um dissimulado, que é um herege, que é alguém que realmente quer confrontar, né, quer bater de frente, né, quer desviar os irmãos da verdade, né, com uma outra pessoa que muitas vezes é apenas uma questão de ter sido mal formado na fé, mal discipulado, mal orientado, e aí é cheio de dúvida, né? Fica andando atrás de achismos e coisas assim. Então, desses a gente tem que compadecer e trabalhar com eles. Mas ao herege a gente tem que resistir, né?
E aí ele vai terminar os versos 24 e 25 falando da mensagem da salvação. Tá? Uma outra coisa que eu quero pontuar com vocês aqui, antes de nós começarmos aqui no próximo slide, é a questão assim, ó. Nessa epístola de Judas, fica muito claro que ele tinha conhecimento de literatura apócrifa. Ah, lembra lá na primeira matéria que a gente teve, né, de introdução à Bíblia, para quem está desde o início, né, quem entrou depois ainda vai ter essa matéria, né? Eu falo lá dos livros apócrifos, né? Essa palavra apócrifo que significa não com o mesmo peso de inspiração, né? Não inspirado, né? Portanto, não autorizado pela igreja como fonte de doutrina. Pode ser usado como fonte histórica, como fonte literária, né, e tal, mas não fonte de doutrina. Mas por que eu estou tocando nesse ponto dos apócrifos com vocês? Porque quando ele cita aqui o Enoque, por exemplo, da onde Judas tira esse negócio aí? Tá? Muito possivelmente ele tira isso do apócrifo de Enoque, das histórias apócrifas, né, que existiam a respeito de Enoque, dos escritos apócrifos que existiam a respeito de Enoque. Mas você vê que, apesar dele citar, né, a profecia de Enoque e tal, mas ele imediatamente já chama a atenção dos seus leitores para as palavras dos outros apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Por que eu estou pontuando isso com vocês? Porque assim, ó, ele conhecia a literatura apócrifa, havia lido essa literatura, cita uma profecia dessa literatura, mas a ênfase dele mesmo está nas palavras do Senhor Jesus, através da sã doutrina, né, pelos lábios dos demais apóstolos. Então é importante entender isso, porque hoje nós temos uma geração, né, eu já vi muito crente aí por aí nas igrejas, que ele adquire uma curiosidade, né, e é normal ter curiosidade, né, mas o problema é quando isso passa do limite, né. Ele adquire uma curiosidade excessiva pela literatura apócrifa. Eu já vi até pastor assim, né? E aí daqui a pouco o cara está lendo mais livro apócrifo do que a Bíblia. Entendeu? Daqui a pouco o cara está mais acreditando em livro apócrifo do que a Bíblia. Né? E esses crentes aí que acreditam nesse negócio de terra plana, né? Eu acho que nas igrejas de vocês aí deve ter um pessoalzinho assim também, né? Pelo menos na nossa tem, né? Isso aí é crente que fica lendo muita coisa de livro apócrifo muitas vezes. Então veja que os próprios escritores inspirados, né, do Novo Testamento, no caso aqui Judas, conheciam essa literatura, tinham acesso a ela, né, menciona aqui algo dessa literatura aqui do Enoque, né, mas a atenção tinha que ser para as palavras do Senhor Jesus Cristo, ou seja, temos o apócrifo, beleza, mas ele nunca pode se tornar mais relevante ou mais importante do que o canônico. Tá? E eu sempre digo isso para os meus alunos, né? Você primeiro precisa conhecer o verdadeiro muito bem. Aí depois, se você tiver tempo, curiosidade, você vai, né, para aquilo que é o não inspirado, que seria, no caso, o apócrifo. Né? Mas hoje em dia a gente, às vezes, tem a impressão que há uma inversão na vida de alguns crentes. Eles querem conhecer mais o apócrifo, né, o não inspirado, não autorizado, e muitas vezes mal têm conhecimento do canônico. Tá? Então, primeiro, o canônico. Né? Na próxima matéria, Panorama do Apocalipse, nós vamos ver, vamos começar, na verdade, a matéria falando dos apócrifos apocalípticos, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Tá? Mas o que realmente precisa estar no foco, né, na atenção, como literatura fidedigna de doutrina para a igreja, né, é a literatura canônica. Ok? Posto isto, vamos continuar aqui. Ó. Citações da Antiga Aliança apresentadas por Judas
revelam o modelo de ensinamentos que inspirava a falar dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vê que sempre eles estão apontando Jesus, né? Apontando Jesus, Jesus é o ensino, Jesus é a doutrina, Jesus é o verbo, Jesus é Deus, Jesus é o foco, Jesus é o verdadeiro conhecimento, né? E não o gnosticismo, né? São 25 versículos nessa epístola de Judas aqui, de conteúdo literário usando os personagens da antiga aliança para revelar a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mais uma vez, né, batendo naquela tecla que o antigo fundamenta e revela o novo, né? Se quiserem até escrevam isso aí do ladinho aí na apostila, né? Que o Antigo Testamento ele fundamenta e revela o Novo Testamento. O Antigo Testamento fundamenta e revela o Novo Testamento. Sempre é assim, né? E aí, mais uma vez, né, Fábio, que está aí no sofazão me ouvindo, né? Mais uma vez, né, cai por terra aquele ensino antissemita, né? Que o Antigo Testamento, que Israel, blá, blá, blá. Vocês já estão careca de me ouvir falar isso, né? Que não tem nada a ver, né? Como que não tem nada a ver, meu Deus do céu? Se é fundamentado, né? O novo é fundamentado pelo antigo, tá? Tá, eu já ouvi aqui. Estão me vendo e ouvindo? Façam um sinal. Ok. Tá, a internet ficou um pouquinho instável aqui, viu, gente? A Cristina já me avisou aqui no grupo, tá? Às vezes acontece isso, dá uma piscada aqui, mas a coisa já volta, tá? Muito bem. Então aqui, ó, primeira citação, né? Primeira citação do conteúdo literário veterotestamentário na epístola de Judas. Tá? Quando Deus libertou o seu povo do Egito. Então veja que ele vai lá no Êxodo, né? Então Judas, verso 5. Ele diz ali, ó: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Aqui ele está fazendo menção daquele povo todo lá que deu problema para Moisés na jornada em direção à terra prometida, né? Que foram sendo destruídos, né? A segunda citação fala de algo celestial que ele soube por permissão do Espírito Santo. Olha isso. Mediante antigas tradições e relatos e iluminação das escrituras do Antigo Testamento. Então vocês veem como esses escritores do Novo Testamento, né, como eles juntam isso, né? A iluminação que o Espírito Santo dá ao texto que já existia, que era o Antigo Testamento, né? O acesso que o Espírito Santo direcionava eles a ter a outras fontes literárias e até mesmo orais, né? E a questão aqui também que eles entendiam a tradição judaica, aqui no caso, né? Como também uma ferramenta nas mãos do Espírito Santo. Tá? Então, mais uma vez, volta naquele pontinho que também eu sempre tenho levantado com vocês nas nossas aulas, né? Que a tradição, né, da igreja, ela por si só não estabelece doutrina. Né? A tradição da igreja por si só não estabelece doutrina. Né? Mas ela também tem a sua importância, né? Ela também tem a sua relevância, ela também tem o seu papel. Nós não podemos desconsiderá-la, porque os próprios escritores do Novo Testamento
não desconsideravam, né? Então, é o verso 6, ó, né? Olha o que ele diz no verso 6. E há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Gente, isso aqui é profundo demais. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Né? Então, ele está falando que tem uma categoria de anjos que se corromperam, se tornaram demônios, né? E que até hoje não foram manifestados. Isso lá em escatologia nós vamos ver o que é isso daí. E eles estão guardados para um tempo específico de juízo de Deus, quando eles serão liberados. Alguns teólogos entendem que aqui é uma menção àqueles demônios do abismo lá, do Apocalipse. Tá? Mas eu não vou entrar muito nisso, porque não é o tema aqui da aula. Mas da onde que Judas tira isso, né? Dessas três fontes. A iluminação que o Espírito Santo deu a ele estudando o Antigo Testamento, né? O direcionamento dado pelo Espírito Santo para ele estudar outras literaturas não inspiradas, porém importantes e interessantes, né? E a questão da tradição judaica que afirmava isso daqui. Tá? Muito bem. A terceira citação fala da total destruição das cidades julgadas. Então é o verso 7, né? Aí ele vai lá para o livro de Gênesis. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregue à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Perceba que aqui ele faz uma comparação, né? Como que vai ser o juízo do fogo eterno, né? Sobre as cidades desobedientes, né? Interessante isso, né? Você vê que existe uma teologia da cidade no Novo Testamento, né? Você vê que ele não fala aqui de indivíduos, ele fala de cidades, né? E se você pegar ali as cartas, né, as igrejas da Ásia, né, é a igreja na cidade. Né? Tem um livro, pena que não está fácil, a questão eu ia pegar na minha biblioteca aqui, tem um livro do Robert Lichtcon, chamado Cidade de Deus, Cidade de Satanás. E o Robert Lichtcon, ele fala sobre isso, sobre a teologia da cidade. Né? Então, a cidade personificada como um indivíduo, né? E, consequentemente, passível de salvação ou de perdição, né? de, de elogios e bênçãos, né? Como também de reprovações e punições. Né? Muito bem, ele coloca Sodoma e Gomorra. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra, ele coloca aqui como um paralelo do que as cidades, né, que se corromperem experimentarão lá no fogo eterno, nesse nível de juízo aqui. Bom, quarta citação fala de uma guerra espiritual. Essa aqui é a mais citada, né? É a mais interessante. É aquela célebre passagem da batalha entre o arcanjo Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés, né? Até coloquei no slide aqui uma gravura ilustrando isso. Né? Você vê na gravura ali Moisés sendo levado, morto, né, pelos anjos, né, para ser sepultado, e aquele que está com o escudo e com a espada ali é o arcanjo Miguel, né? E você vê o diabo por trás ali tentando, né, de alguma forma arrebatar o corpo de Moisés. Bom,
Fato é que quando Moisés morre, uma grande guerra espiritual acontece. E Judas vai retratar isso no verso 9, né? Ele diz ali: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório, ou seja, infamatório no sentido de má fama. Não se atreveu a declarar a má fama, vamos dizer assim, do diabo, né? Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Por que isso? Porque aqui é uma questão de patente, né? Então, nós somos informados que Satanás, antes da sua queda, quando ele ainda era o Lúcifer, né, uma das suas funções era de ser o comandante, né, o capitão da guarda, né, dos exércitos do Senhor. Então, quando Miguel se depara com ele, Miguel percebe que ele está diante daquele que era o seu antigo superior. Tá? Então, aqui nós temos uma informação muito interessante, né? Que não é porque alguém se corrompeu que ele perde a sua posição. Veja bem, quando alguém corrompe a sua natureza, né, ele mantém a sua autoridade, a sua posição, porém, isso tudo passa a ser usado, passa a ser voltado para o mal, né? Isso tudo passa a ser uma ferramenta, vamos dizer assim, para colaborar na corrupção que esse alguém, por ter corrompido a si próprio, então, começa a fazer, começa a causar a terceiros. Então, você vê. Aí, por que é importante entender isso daqui? Porque aí você vai entender o que Satanás está fazendo, por exemplo, lá no livro de Jó, quando os filhos de Deus são chamados naquele belo dia lá diante do trono de Deus para dar relatório. E Satanás aparece lá no meio deles. Tem muita gente que lê isso aí e dá um nó na cabeça, porque aí ele pensa, mas meu Deus do céu, o diabo não foi expulso do céu, né? Então, como é que, tendo se corrompido, se tornado o inimigo número 1 de Deus, né? Sendo expulso pelo próprio Deus do céu, como é que numa situação dessa ele comparece diante do trono de Deus? E a resposta está aqui. Ele se corrompeu na sua natureza, porém não perdeu a sua posição. Lembre-se que os dons de Deus são irrevogáveis. E ali não diz respeito a dons, a respeito apenas de dons no sentido da salvação como um dom de Deus, né? Ali está no sentido de posicionamento também. Então, tudo aquilo que Satanás tinha como capitão da guarda, né, ele mantém a patente. Né? Ele não tem mais a autoridade, mas ele mantém a influência, vamos dizer, a patente, né? Vamos dizer assim. E quando Miguel, que é o principado espiritual da nação de Israel, né, se deparou com ele, Miguel, né, o mundo espiritual obedece hierarquias. O mundo espiritual obedece hierarquias. Quando Miguel se depara com ele e percebe que é do seu antigo capitão, Miguel não encara ele de frente, né? Coloca alguém mais poderoso, coloca o superior dele, né? E diz: ó, o Senhor, né? Quem é esse Senhor? O Senhor Jesus, né? O Senhor te repreenda. Tá? Você vê que Miguel é bem sucedido na batalha ali, né? Satanás não leva o corpo de Moisés, mas Miguel usa de uma tática de guerra espiritual, né? Colocando alguém superior ao seu inimigo, né? Como fundamento, como legalidade, como autoridade à sua frente. Né? Eu estou falando de Miguel. Né? Então, Judas nos dá essa informação.
Por isso que Satanás, lá no livro de Jó, vai diante do trono de Deus. Por quê? Porque ele não perdeu o acesso. Ele não perdeu o acesso. Ele se tornou inimigo, ele se corrompeu na sua essência, mas ele não perdeu o acesso. Tá? Agora, você olha e diz assim, nossa, então isso é uma baita vantagem para o diabo. É e não é, porque o que ele não se deu conta é o seguinte, que pelo fato dele não ter perdido o acesso, ele continuará a ser cobrado por esse nível de autoridade que ele tem e que ele mesmo corrompeu. Por isso que para ele não há solução, por isso que para ele não há salvação. Né? Eu já vi uns crentes com as ideias querendo evangelizar o diabo, né? Salvar o diabo. Não tem como fazer isso. O pastor estava lembrando ali que o Satanás estava querendo levar o corpo de Moisés. Uhum. Isso. Então, ali. Mas por que queria levar o corpo de Moisés? Ótima pergunta. Né? Miguel que defendeu, né? Satanás queria levar e o arcanjo Miguel, o Judas aqui na sua epístola informa, né, que houve uma guerra espiritual ali, uma contenda entre o diabo e o arcanjo Miguel. Essa é uma visão dele? Oi? Essa é uma visão? Não, isso é real, tá? Isso aqui Judas provavelmente da tradição judaica, que ele tira isso. Tá? Mas é real por quê? Porque aprova o Espírito Santo que entrasse no Novo Testamento. Né? A gente sabe que é uma realidade. E aí nós vemos já uma coisa muito interessante, né? Que tem coisas na tradição que de fato são reais. Assim como às vezes a tradição, os caras meio que viajam na batatinha, né? Mas tem coisas que são reais. Mas vamos à resposta da tua pergunta. A tua pergunta é uma pergunta muito comum. A maioria dos alunos sempre fazem essa pergunta aqui, né? Por que cargas d'água, né? O diabo estava interessado no corpo de Moisés. Por um motivo simples. Satanás percebeu que Moisés, que não haveria dentre os judeus, né, dentre Israel, vamos dizer assim, né, judeus é um nome mais ligado ao Novo Testamento, né, ou ao período pós-cativeiro, pelo menos. Então vamos falar de Israel. Satanás percebeu que não havia, né, não havia e não haveria dentre os israelitas alguém de mais importância e mais influência que Moisés. Então, quando Satanás percebe isso, qual é o objetivo dele? Se ele consegue tomar para si o corpo de Moisés, né, você vê que isso é uma coisa que foi levado tão a sério que nós somos informados na Bíblia que o próprio Deus sepultou o corpo de Moisés, né, lá no alto do Monte Nebo, e até hoje ninguém sabe aonde que está. Né? Ninguém sabe onde é o sepulcro de Moisés. Deus mesmo, né? Há uma guerra espiritual, Miguel vai lá, né? Leva o corpo e o próprio Deus se encarrega de sepultar Moisés. Né? Por que tudo isso? Porque se Satanás inventa de se apoderar do corpo de Moisés, ele, ou qualquer demônio, né? Poderiam entrar dentro desse corpo, poderiam fazer esse corpo reviver. E aí você, Fábio, imagina o tamanho do estrago que isso ia ser, né? Os judeus iriam obedecer a Satanás ou a um demônio ali, usando esse corpo, né? Como se fosse Moisés que havia voltado dos mortos. Tá? Lembre-se também uma coisa, que o próprio Moisés fala e adverte Israel, né? Que iria se levantar um profeta semelhante a ele. Tá? E que a esse profeta eles deveriam dar ouvidos. Então, Satanás poderia muito bem, né, usar desse corpo, através de uma possessão demoníaca, fazer com que esse corpo fosse animado, né? Não que Moisés ia voltar à vida, né, mas animar esse corpo inerte, tá? E então os israelitas iriam idolatrar e ouvir, seguir, obedecer
todas as determinações que esse ser desse. Por isso, então, que o próprio Deus se encarrega, vamos dizer assim, no bom sentido, né, de dar um sumiço ao corpo de Moisés, tá? Justamente para evitar a idolatria, né? Eles iriam idolatrar Moisés a ponto de Moisés se tornar praticamente um deus, né? Olha só como ele é poderoso, né? Ele morreu e voltou dos mortos, né? Então é por causa disso, tá? Para que o corpo, para que os restos mortais de Moisés não se tornasse objeto de idolatria, para que os restos mortais de Moisés não se tornassem objeto de culto, e para que os restos mortais de Moisés, né, o diabo de alguma maneira não pudesse animar isso e levantar esse corpo ali de volta, né, e assim então perverter Israel. Tá bom? Respondido aí tua pergunta? Deu para entender? Beleza. Bom, alguém tem mais alguma pergunta aí? Posso seguir? Malaquias, Mara, Manjóias, Pastora, Eli, tudo certo? Tudo. Então, beleza. Eu vou mutar vocês. Aí. Tá bom. Vamos adiante. A quinta citação, né? Nós estamos falando aqui de citações do Antigo Testamento, né? Na sua literatura, citações da tradição judaica e citações até de alguns escritos apócrifos, na Epístola de Judas. A quinta citação é o tal do ai deles, ou seja, caminhos que pessoas traçam que se comparam a caminhos que outros na antiguidade já traçaram, e seus destinos foram a punição eterna. Tá? Então é o Judas aqui, verso 11, né? Ele diz ali, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Você veja aqui que ele cita, né, Caim, Balaão e Corá, né? Caim faz o quê? Mata o seu irmão Abel, né? O primeiro a derramar o sangue de um justo sobre a terra, né? Balaão faz o quê, né? Balaão era um profeta verdadeiro, viu, gente? Um profeta que tinha conhecimento do Deus Altíssimo no período ali patriarcal, né? Mas se corrompeu porque quis ganhar dinheiro, ganhar benefícios, né? Usando do seu dom espiritual, usando do seu ministério, né? E Corá, né, é aquele fulano que organiza toda aquela revolta ali contra Moisés no meio do deserto, né? Corá, os seus companheiros Datã e Abirão, né? E aí acaba que eles são literalmente engolidos vivos, né, para dentro do abismo, né? Bom, a sexta citação fala da palavra profética liberada por Enoque. É a tal da profecia de Enoque, Malaquias. Foi você que me deu o livro de Enoque, né? Eu tenho aqui na minha biblioteca. O Malaquias me deu isso daí uma vez. Então, tem uma palavra profética liberada por Enoque. Versos 14, 15 e 16 de Judas. Quanto a estes, né? Não é quando ali, quanto, né? Quanto a estes, que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, ó a profecia do Enoque, eis que veio o Senhor entre suas santas miríades aqui é os milhares de milhões de anjos, né? Para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram,
e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Então veja que lá o patriarca Enoque, né, o 7º depois de Adão, ele já mostra o Senhor vindo no seu dia, né? Lembram da teologia do dia do Senhor, né? Que depois outros profetas, lá Joel e tal, né? Depois Pedro, lá em Atos, todos eles vão falar disso aqui, né? Pedro, nas suas epístolas, vai falar disso aqui, do dia do Senhor, né? Então aqui Enoque já profetizava isso, né? E ele dá algumas características desses ímpios, né? Esses ímpios praticam obras ímpias, né? Usam de palavras insolentes, né? Murmuradores, descontentes, andando, incontroláveis, ou seja, segundo as suas paixões, né? Arrogantes, né? Aduladores, né? Ou seja, alguém que se aproxima de outro só por um interesse, né? Faz uma adulação. Tá? Bom, a 7ª citação não é da antiga aliança, mas, curiosamente, é da nova aliança. E ela vai mencionar os ensinos dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. É os versos 17, 18 e 19 de Judas. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito Santo. Amém? Estou vendo a Beriana ali, Beriana. Deus abençoe. Amém? Glória a Deus. Muito bem. O conteúdo literário, gente, da Epístola de Judas, ele é uma revelação do Antigo Testamento, né? Do Novo Testamento, tá? E do Celestial. Judas traz um ensino, curiosamente, em só 25 versículos, hein, gente? Mas é um ensino que nenhuma outra epístola revela. A confiabilidade teológica dessa epístola para nós hoje é a aplicação dos ensinamentos no dia a dia, né? Resgatando, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa vida de fé nas promessas proferidas em tempos antigos. Então, no que isso influencia a nossa vida, irmãos? Na questão da gente ser perseverante, da gente ser diligente, né? E da gente crer que desde os tempos antigos, desde antes, lá na era patriarcal, né, já haviam promessas de Deus ao seu povo. Tá? Uma das aplicações que a epístola apresenta para os nossos dias revela que o fato de sermos povo de Deus não significa que estamos livres de seu juízo e disciplina. Sublinhem essa frase, né? O fato de sermos povo de Deus não significa que estamos livres do seu juízo e disciplina. Como o próprio Judas escreveu, ora, pense nisso, né? Deus não poupou anjos que não guardaram o seu estado original, mas os guardou sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Né? Ou seja, se com anjos, né, que dirá os que cometem pecados sabendo de todas as verdades. Deus não poupará ninguém. Isso aqui é sério, hein?
Isso aqui é um alerta com relação ao crente que peca voluntariamente, né? Sabendo o que ele está fazendo, né? E ainda assim insistindo em viver um estilo de vida hipócrita e pecaminoso. Judas aqui mostra, né, que esse crente ele pode ter um destino pior até do que os demônios. Porque se nem os anjos que se corromperam, né, Deus não poupou, quanto mais, né, a nós, né, ou a estes. Bom, conclusão. As 8 epístolas gerais do Novo Testamento abrangem um conteúdo literário voltado para um público alterado culturalmente na revelação do Evangelho. Então, o foco linguístico, por exemplo, das epístolas de Hebreus, 1ª e 2ª Pedro e Judas, expressa a manifestação de Deus por intermédio de seu Filho Jesus Cristo. Já as epístolas de Tiago e 3ª João, a ênfase está na manifestação direta em Deus. E, finalmente, 1ª e 2ª João chamam Deus de Pai manifesto em seu Filho Jesus Cristo. Então, você veja, né, o que ele está dizendo aqui nesse parágrafo para nós, que nesse grupo das epístolas gerais, nós temos epístolas que dão uma ênfase no Pai, né, outras que dão uma ênfase no Filho e outras que enfatizam mais o Espírito Santo. Tá? Hebreus 1,14, né? Aí ele vai citar aqui alguns versículos, né? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo, sendo ele o resplendor da sua glória, expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. A ênfase é em quem aqui? A ênfase, obviamente, é na pessoa de Jesus Cristo, né? É em Deus Filho, né? Então, Deus Filho, né, é quem fala a nós nesses últimos dias. Deus Filho é o herdeiro de todas as coisas. Por meio de Deus Filho o mundo foi feito. Deus Filho é o resplendor da sua glória. Deus Filho expressa exatamente a imagem do seu ser, né? Deus Filho sustenta tudo pela sua poderosa palavra, né? Deus Filho fez a purificação dos pecados. Deus Filho se assentou à direita do trono do Pai nas alturas, né? E Deus Filho herdou um nome mais excelente do que o de qualquer anjo. Por isso que tudo é em nome de Jesus, né? No contexto aqui da nova aliança. Esse é o nome que é sobre todo nome. Né? Ali, ó, Tiago 4, 6-8. Todavia, da maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos para Deus e ele se chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de espírito vacilante, purificai os corações. A ênfase aqui é em quem? É na pessoa do Pai. Né? Você vê ali que o Pai resiste aos soberbos, o Pai é a fonte concessora da graça aos humildes, né? É ao Pai que você se sujeita, né? É ao Pai que você se achega, né? É no Pai que você é purificado. Né? Claro que tudo isso através do Filho. Lembre-se que ele sempre é o caminho. Né? Mas a ênfase aqui é a pessoa do Pai. Agora, ó, 1 Pedro 1, 3-9.
De novo aqui o Pai, ó. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível, reservada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação, que está preparada para se revelar no último tempo, na qual exultais, ainda que agora, por um pouco de tempo, sendo necessário, estejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, sem o terdes visto, amais, no qual, sem agora o verdes, mas crendo, exultais, com gozo inefável e cheio de glória, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Ou seja, qual é o propósito, né? Qual é o fim, né? Qual é o objetivo da nossa fé, né? É justamente a salvação das nossas almas. A salvação é pela fé. Mas você vê que ele começa aqui, o início desse trecho, exaltando a pessoa de Deus Pai. E aqui no final, né, da metade para o fim do trecho, ele já começa a falar sobre a honra, né? A revelação, a honra e tal, de Jesus Cristo, de Deus na pessoa do Filho. Tá? 2 Pedro 1, versos 2 ao 4. Ó. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Aqui ele está falando também do conhecimento de Deus e do Senhor Jesus. Você veja que em Jesus Cristo, né, nós temos tudo que diz respeito à vida e à piedade da parte de Deus. Nós temos tudo isso em Cristo Jesus. 1 João 1, versos 1, 2 e 3. Ó. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Pois a vida foi manifestada e nós a temos visto, e dela testificamos. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e a nós foi manifestada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que vós também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Mais uma vez aqui, o Pai e o Filho, né? 2 João, capítulo 1, aqui, versos 1 ao 3, né? O ancião, veja que João se chama de ancião, né? A senhora eleita. Aqui nós já vimos, né? Que pode ser tanto uma expressão simbólica, né? Senhora eleita, que pode ser a igreja, né? Ou pode ser uma mulher mesmo, cristã ali, que ele está escrevendo para a família dela, tá? Mas, enfim, o ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais eu amo em verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade por causa da verdade que permanece em nós e para sempre estará conosco. Graça, misericórdia, paz da parte de Deus Pai e da parte de Jesus Cristo, Filho do Pai. Veja isso, hein? O Filho do Pai serão conosco em verdade e amor. 3 João, verso 11. Amado, não imiteis o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus.
Eu diria que a ênfase aqui até é a pessoa do Espírito Santo, que é quem nos capacita, né, para a prática do bem. Judas, versos 20 e 21. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, aqui já deu para ver, né? A ênfase em quem que está, né? Conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. A ênfase aqui é no Espírito Santo, né? No Espírito Santo que você edifica-se na fé, né? É no Espírito Santo que você flui na oração, na intercessão. É no Espírito Santo que você conserva-se firme no amor de Deus, né? Na esperança, né? É tudo na obra e na pessoa do Espírito Santo. Bom, toda essa linguagem tem tem como deixa eu arrumar aqui. Toda essa linguagem tem como, nem precisa ali, né? Toda essa linguagem tem como objetivo alinhar o homem a Deus. Né? Sublinhe isso. Toda essa linguagem tem como objetivo alinhar o homem a Deus. Boa perguntinha para a prova, né? Qual o objetivo geral da linguagem das epístolas, né, gerais? Alinhar o homem a Deus, né? Por esse motivo, devemos considerar sua mensagem relevante para a vida da igreja ainda hoje. Site resume com precisão em seu comentário a importância das epístolas gerais. Ele diz assim: mas as epístolas gerais são de suma importância para a igreja. Seu conteúdo foi inspirado pelo Espírito Santo e preservado por Deus de qualquer erro, contradição ou adulteração. Elas trazem instruções que jamais devem ser desprezadas pelos cristãos. Amém? Muito bem. E aí agora aqui, né, nós temos a nossa finalização. Todos os microfones estão abertos, né? Amém. Se alguém quer fazer alguma pergunta, tem 8 minutos antes de encerrar essa sala. Alguém tem alguma pergunta? Alguma observação? Tudo ok, maravilhoso falar. Deu para entender direitinho? Amém. E eu quero dar os parabéns a vocês, né? Porque venceram mais uma etapa, hein, pessoal? Amém. Parabéns a todos nós, né? Mais uma etapa aí do nosso curso, hein? Graças a Deus, amém. Né? Em nome de Jesus. Olha só. Tá vendo isso aqui, ó? Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Isso aqui é todo o material teológico que foi produzido no nosso curso desde a primeira matéria. Amém. Então, próxima aula, tá? Vocês já estudem, tá? Que se a próxima aula for presencial, nós vamos fazer a provinha dessa matéria, tá? Se não for presencial, aí nós vamos entrar no Apocalipse aqui pelo Zoom mesmo, tá? Orem para o Espírito Santo me iluminar aí, para mim concluir. Eu ainda estou concluindo a escrita do panorama do Apocalipse, tá? E a próxima matéria depois do Apocalipse é Teologia do Novo Testamento. A professora Ellen que está escrevendo essa, está ficando muito boa também. Ela já tem me mandado bastante conteúdo para mim fazer a correção e as devidas considerações, né, teológicas. E aí a gente tem a teologia do Antigo Testamento e finalmente encerramos. Para quem começou desde a primeira matéria, vamos encerrar o fundamental. Tá bom? Amém. Amém. Bem, quem é que vai orar aí para nós encerrarmos? Segundo informações aí, Oi. segundo informações, o decreto vai levar mais uma semana.
Viu? Não sou Chaves, mas suspeitei desde o princípio. Amém? Muito bem. Mas, Joias, quer orar aí para nós encerrar? Vamos, então. Amém. Pode orar. Oh, Pai, muito obrigado, Senhor, te agradecemos, meu Pai amado, por mais essa oportunidade, Senhor, por esse estudo maravilhoso, pela vida do teu servo, nosso professor Alessandro, que o Senhor abençoe ele grandiosamente, Pai. Senhor, que teu Espírito Santo me venha usar de uma forma, de um sobrenatural, Senhor, nas nossas vidas, Pai, abençoando, Senhor, o seu lar, sua família, Senhor, seus filhos, sua esposa, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Obrigado por cada irmão, Senhor, também que estamos juntos, Senhor, porque queremos aprender, porque queremos mais e mais de Ti, temos sede e fome da Tua palavra, Senhor, como é bom, Senhor, estamos juntos aprendendo, Senhor, da Tua palavra, Pai, muito obrigado pelo Teu cuidado conosco, obrigado por até que o Senhor tem nos sustentado, Senhor, obrigado, Senhor, por até que, Senhor, nos ajudou, Senhor, Pai, por isso, Senhor, nós te agradecemos de todo o nosso coração, Pai, obrigado pela vida de cada irmão, que o Senhor abençoe, que o Senhor dê saúde, que o Senhor dê força, sabedoria, entendimento, discernimento, Pai, é o que nós queremos, Pai, entendimento, sabedoria da Tua palavra, Pai, porque não queremos ser mais mesmo, mas queremos, Senhor, ser cheio do Teu Espírito Santo, da Tua graça, bondade, da Tua misericórdia, meu Pai. Eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, Senhor. Por essa oportunidade que o Senhor tem dado a cada um de nós, Senhor. Vem mesmo nos abençoando, abrindo nosso entendimento, Pai, para não pecarmos contra Ti, mas guardar a Tua palavra no nosso coração, Paizinho querido. Muito obrigado, eu te agradeço, Pai. Muito obrigado, que o Senhor abençoe a vida de cada um dos Teus filhos, dos Teus servos, Pai. Nos dá uma boa noite, um final de semana, Senhor, um mês, um ano de bênção, de graça, Pai, de amor a cada dia que nós venhamos estar, Senhor, na Tua presença, Pai. E nós queremos, Senhor, que semana que vem, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha se revelando a nós, Pai, através da vida do Teu servo, Pai, capacitando ele a cada dia, Senhor, em nome de Jesus. Eu te agradeço em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.